E aí galera, tudo certo? Moçada, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, eu vou falar para você nesse vídeo sobre misturas gasosas, sobre densidade dos gases e também sobre a lei de Graham, que trata da difusão e efusão dos gases. Bora lá? Se você ainda não está inscrito no canal Química Tunai, dê uma força, inscreva-se. E se você gostar do vídeo no final, você também aperte lá o seu curtir, dê o seu like. Bora, bora? Então, primeira coisa, o que é uma mistura gasosa? É uma mistura de dois gases, ou de três, ou quatro, ou cinco, sei lá, quantos forem necessários. Mas para ficar bem bonitinho, eu quero que vocês olhem com carinho para essas duas figurinhas, para esses dois gifzinhos que apareceram aí. O de cima representa dois compartimentos separados por uma válvula, por uma torneira, né? Tanto faz. Tem um gás em cada compartimento desse. Um está na cor azul, o outro na cor vermelhinha, só para ilustrar. Beleza? Aí eu vou abrir essa torneira, essa válvula, e permitir que esses gases se difundam. O que eu espero depois de um tempo? Que toda essa mistura gasosa ocupe todo esse volume agora. Que é o que o desenho quer te dizer. Beleza? Então a mistura ela vai ocupar um volume, que eu vou chamar de volume total. E essa mistura também vai exercer uma pressão, que eu vou chamar de pressão total. Beleza? E a respeito dessas misturas gasosas, existem duas leis que são importantes você conhecer. A primeira chama-se Lei de Dalton ou Lei das Pressões Parciais. O que é isso? O que ela diz? Ela diz que a pressão total exercida por uma mistura é a soma de quem? Das pressões parciais exercidas por cada gás que constitui a mistura. Nesse exemplo, assim, bem genérico, eu chamei de gás A e gás B. Portanto, a pressão total exercida pela mistura seria a soma da pressão parcial do gás A com a pressão parcial do gás B. Chamei de PA e PB. E como que eu calcularia a pressão parcial desse gás A ou desse gás B? Bom, eu vou até te apresentar uma formulinha, mas depois você consegue fazer também por regra de 3, sem crise. Vamos lá? A pressão parcial do gás A, você poderia calcular da seguinte forma. Multiplicaria fração molar do gás A, que eu chamei de XA, pela pressão total. E a pressão parcial do gás B, como é que eu poderia fazer? Você multiplicaria a fração molar do gás B pela pressão total. Entendeu? Só um aviso importante, essa fração molar, ela poderia ser chamada também de porcentagem em número de mols. E para gases, essa porcentagem em número de mols coincide com a porcentagem em volume, inclusive. Sempre para os gases, tudo bem? Além da lei de Dalton, ou lei das pressões parciais, tem uma outra lei que pode aparecer para você. Qual é? Lei de Amagu. Escreve Amagati, né? Lei de Amagu, que chama-se Lei dos Volumes Parciais. O que diz essa lei? Diz o seguinte, que o volume total ocupado por uma mistura gasosa é a soma do volume parcial do gás A mais o volume parcial do gás B. Aí se tivesse uns 30 gases misturados, você somaria todos os volumes parciais, normal. É que o meu exemplo só tem dois gases, um azulzinho e um vermelhinho, tudo bem? E como que você poderia calcular o volume parcial de cada gás? Uma formulinha bem parecida com o item anterior. Olha lá, volume parcial do gás A é o produto da fração molar XA pelo volume total. E o volume parcial do gás B, mesma coisa, é a fração molar de B multiplicada pelo volume total. Tranquilo? Beleza? Nem sempre você precisa usar as formulinhas. Mas eu vou fazer um exemplo usando as fórmulas para você entender como que se faz. Bora lá. Um determinado recipiente contém uma mistura de gases. Tá, o que tem dentro dessa mistura? 20% de CO2, 30% de hélio, 50% de etano em volume. O Wanderson falou que a mesma porcentagem que tem em volumes tem em mols. Mas isso foi inclusive avisado no exercício. Olha lá, sabe-se que as porcentagens em volume dos componentes de uma mistura gasosa também representam as porcentagens em número de mols, que foi o que eu acabei de dizer. Assinale a alternativa que indica a pressão parcial de cada componente quando a pressão da mistura total for de 600 milímetros de mercúrio. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero te lembrar. Ele falou para você qual que é a fração molar? Diretamente não, mas ele te disse que 20% da mistura é anidrido carbônico ou CO2. Esses 20% são em volume. Então são 20% em mols também. Isso significa que a fração em mols, que a gente chama de X, né? A fração molar para esse anidrido carbônico, que é a mesma coisa que CO2, seria de 20 sobre 100 ou 0,2, na forma decimal. Entendeu? Então esses 20% correspondem a uma fração em mols de 0,2.
Pronto, vamos fazer a continha? Olha que bonitinho. Pressão parcial do CO2 seria fração molar do CO2 vezes a pressão total. Nós vamos substituir tudo agora. A fração molar é 0,2. E a pressão da mistura, o exercício te deu que é 600. Fazendo essa continha, 120 milímetros de mercúrio. Teria outro jeito? Teria. Você podia fazer assim. 600 milímetros está para 100%, assim como X está para 20%. Daria 120 do mesmo jeito. Vamos fazer a outra conta para o outro gás, que é o hélio. 30% agora. Vamos lá? Pressão parcial do hélio seria a fração molar do hélio versus pressão total. Só que agora a fração molar ela é de 30% ou 0,3. Substituindo fica assim. Pegou? Então, a pressão parcial do gás hélio, 180. Pegou? Tranquilo? Professor, então nem precisa fazer a conta para o etano, porque é o que falta para 600. Perfeito, nem precisava. É só para você concluir totalmente, né, entender direitinho, eu vou mostrar pela formulinha. A pressão parcial do etano é igual a fração molar do etano vezes pressão total. Substituindo, a pressão parcial vai ser... Por que 0,5? 50% é etano. 0,5 vezes 600, que deve dar 300 milímetros. Lógico que a somatória dos três valores vai dar o 600 milímetros, beleza? Então, ele quer saber qual é a pressão parcial de cada componente. Então, os valores 120, 180 e 300 milímetros de mercúrio. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos para frente. Eu preciso te falar agora sobre densidade. Quando eu falo de densidade, você pensa naquela relação clássica de massa sobre volume. Tá errado? Não, tá tudo certo. Só que na aula de gases tem um outro jeitinho bacana também de você pensar em densidade. Beleza? Só que eu vou demonstrar uma formulinha para você. Poderia até te avisar já. A formulinha que você pode usar para essa aula é a seguinte. Densidade de um gás pode ser calculada como pressão vezes massa molar sobre constante dos gases, temperatura. Mas tem como demonstrar isso. Você quer ver que bonitinho? Vamos lá. Você deve conhecer essa equaçãozinha que você viu no segundo vídeo dessa série sobre gases. Equação de Clapeyron, PV-NRT. Beleza? Eu vou fazer uma substituição. Esse N que você está vendo aqui, você lê como sendo o número de mols. O número de mols nada mais é do que a massa do gás dividido pela massa molar. Então vamos fazer uma pequena substituição. Vai ficar assim. PV é igual massa sobre massa molar, no lugar do N, vezes R vezes T. Vou fazer agora uma coisa diferente. Vou trocar de lugar a letra V de volume com a letra M de massa molar. Vai ficar mais ou menos assim. O que o Wanderson fez? Trocou de lugar. Agora eu tenho certeza que você sabe o que é isso aqui. Ah, massa sobre volume é o que eu chamo de densidade. Faz sentido? Beleza? Então, arrumando essa expressãozinha, fica assim. PM, que é igual a DRT. O que eu quero que você faça? Que você isole a letra D. D de densidade. Se você isolar, você vai chegar nessa equação, que é a coisa mais linda do mundo. Densidade é pressão versus massa molar dividido por constante dos gases, que é o R, e também pela temperatura. Tranquilo? De boa. Aí é o seguinte, uma observação bacana aqui. Você já ouviu falar que um gás, quando ele está quente, ele é menos denso. Mas por quê? Se a temperatura está ficando alta, o gás está quente, a densidade diminui. Um gás frio, normalmente ele é mais denso. Por quê? Porque se a temperatura é pequena, a densidade aumenta. Deu para perceber que densidade e temperatura, de acordo com essa expressão, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Tranquilo? Dá para você saber também se quando vaza um material gasoso, se a tendência é ele subir ou ele ficar na superfície. Ah, tem como saber isso? Tem. E nem conta você vai fazer. Basta vocês pensarem assim. Se a massa molar do gás que vazou for maior do que 28,9, é porque 28,9? Essa é a massa molar média do ar atmosférico. Se a massa molar do gás que vazou for maior que 28,9, é porque ele é mais denso também. A tendência é ele ficar na superfície. Se a massa molar desse gás que vazou num ambiente qualquer for menor que 28,9, quer dizer que ele é menos denso que o ar também. Então a tendência é que ele suba. Entendeu? Tranquilo? O 28,9 é um valor médio. Por que um valor médio? Porque no ar atmosférico tem um punhado de gases misturados. Fazendo a média entre todos esses gases e considerando as porcentagens de cada um, vai dar um valor em torno de 28,9 grama por litro. Ou melhor, grama por mol. Essa é a massa molar média do ar atmosférico. Tranquilo? Beleza? Se, por exemplo, vaza gás metano. O gás metano, a massa molar é 16, é bem menor que a massa molar média do ar. A tendência é ele subir. Se vaza butano do gás de cozinha, a massa molar do butano é 58.
que é bem maior que o 28,9, portanto, se a massa molar é maior, a densidade também vai ser maior. Então, a tendência de um butano da vida que pesa 58 é não subir, ficar na superfície. A tendência do metano, que é bem mais leve, né, massa molar 16, a tendência é subir, porque ele vai ser também menos denso. Beleza? Então dá para você saber quem que é mais denso e menos denso pensando apenas na massa molar, sem que necessariamente tenha que calcular o valor de densidade. Tudo certo? Tranquilo? Vamos para frente. Um exercício para aplicar essa relaçãozinha. A densidade de um gás é de 1,96 grama por litro, medida nas CNTP. Ou nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que você tem que lembrar? Que a pressão é de 1 atmosfera e a temperatura é de 273 Kelvin. Então você sabe a pressão, você sabe a temperatura, você sabe a densidade, a constante dos gases é um valor que os exercícios vão te dar, só está faltando a massa molar. E qual que é a formulinha que dá para a gente usar? PMRT. Você só não sabe o M. Confere, você só não sabe a massa molar. Bom, densidade 1,96, pressão 1 atmosfera, o R é 0,082, que o exercício vai te dar, e a temperatura é de 273 Kelvin. Você vai simplesmente substituir. Na hora que você resolver essa continha, né, para achar o M, você vai encontrar um valor de 43,8. 43,8 o quê? Você está achando massa molar. E massa molar, qual a unidade que a gente mais utiliza? Grama por mol, letra A de I love you. Beleza? Tranquilo? E o último item desse assunto, gases, é difusão e efusão gasosa. O que é isso? Difusão é o movimento espontâneo de um gás em se espalhar para ocupar todo o recipiente, todo o espaço, entendeu? Movimento espontâneo de partículas dos gases resultando em um sistema homogêneo. É aquela tendência espontânea de um gás ocupar todo o recipiente. Beleza? Isso é espontâneo, é chamado de difusão. Tem um processo paralelo que é chamado de efusão. A efusão explica, por exemplo, por que os balões de aniversário eles vão murchando com o tempo. Ah, porque o cara que amarrou não amarrou direito. Não, não é isso normalmente. É porque você consegue ter escape de gases por esse material elástico. É possível pequenos orifícios onde esse gás escapa. E essa passagem de uma amostra de gás por pequenos orifícios você vai chamar de efusão. Então, difusão é o ato de ocupar todo o espaço, de se espalhar por todo o ambiente, todo o recipiente. Efusão é a passagem de gás por pequenos orifícios. Tranquilo? Mas tanto um fenômeno quanto o outro, eles dependem pra caramba da massa molar. E o cara que percebeu isso foi um cara chamado Graham. Ele formulou uma lei que diz o seguinte, que a velocidade de difusão e efusão dos gases, ela é inversamente, deixa eu destacar isso para você, inversamente proporcional a quem? A raiz quadrada da massa molar. Bastante informação, né? Inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Como é que escreve isso? Um jeito matemático bem simplificado seria isso aqui. Velocidade é proporcional ao inverso, 1 sobre inverso da raiz quadrada da massa molar. Traduzindo, quando essa massa molar é muito grande, a velocidade com que o gás viaja é pequena. Não faz sentido. Se a massa molar é pequenininha, esse gás viaja com uma velocidade maior, já que são grandezas inversas. Mas perceba que tem uma raiz quadrada aí. O que quer dizer isso? Que se a massa aumentar 4 vezes, a velocidade cai só 2. Se um gás é mais pesado do que o outro 9 vezes, a velocidade não tem toda essa diferença. Se um gás é mais pesado 9 vezes, a velocidade é menor, só que só 3 vezes. Porque tem uma raiz por trás disso. E quando você quer comparar velocidades de difusão ou de efusão de dois gases diferentes, como é que você faz? Dá para você usar uma relaçãozinha bem bacaninha, olha isso. Velocidade de efusão do gás A sobre velocidade de efusão do gás B pode ser calculada de que jeito? Raiz quadrada da massa molar do B sobre a massa molar do A. Está invertido, Wanderson? Não, é para estar invertido mesmo, já que são grandezas inversamente proporcionais. Pegou? Então, quando você quer comparar quantas vezes a velocidade de um gás é maior do que a velocidade do outro, basta você usar essa relaçãozinha. Se, por exemplo, um gás ele é 16 vezes mais pesado do que o outro, raiz de 16 é 4, né? Então, esse gás vai ser apenas 4 vezes mais lento, ok? Se um gás é 16 vezes mais pesado do que o outro, ele vai ser mais lento, mas não 16 vezes, apenas 4 vezes. Se um gás é 100 vezes mais pesado do que o outro, ele vai ser mais lento, mas só 10 vezes.
Tá claro isso? Entendeu? Isso, de maneira muito resumida, é o que fala a lei de Graham, que a velocidade com que um gás difunde ou sofre efusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Ok? Tranquilo? Olha isso agora, um exercício bem bacaninho para você entender. Dentre os gases abaixo, nas mesmas condições, o que se difunde mais rapidamente? Vamos pensar. Quem que voa mais fácil, uma pomba ou um urubu? Ah, Wander, acho que a pomba voa mais fácil porque ela é mais leve. Então, o gás que vai se difundir mais rapidamente é o mais leve, é o que tem menor massa molar. Então, o segredo para esse exercício que eu te dei é apenas verificar massa molar. Não precisa calcular a velocidade de ninguém, basta você comparar as massas molares. Bom, monóxido de carbono na tabela, se você somar o carbono com o O, vai dar 28 gramas por mol. Amônia, que é o NH3, se você somar nitrogênio com os hidrogênios, vai dar 17. Ozônio, se você pegar os 3 oxigênios, 16 cada um, vai dar 48 gramas por mol. Nitrogênio, a massa molar dele é 28 gramas por mol, o hidrogênio, 2 gramas por mol. Bom, qual que se difunde mais rapidamente? O mais leve. E quem que é o mais leve? Nesse caso, hidrogênio. Portanto, letra E de Eguinha Pocotó. Beleza, galera? Espero muito que vocês tenham entendido esse terceiro vídeo que trata dos gases. Beleza? Se você gostou, dê o seu like. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.